sermos alimentados com a palavra de Deus. No tempo do Senhor Jesus, em que ele esteve aqui na Terra, não havia a tecnologia como nós temos, e ele pregava ao ar livre. E toda a gente ouvia a sua mensagem. E é interessante que quem já foi a Israel sabe que a maior parte dos sermões de Jesus ou do seu ministério foi à volta do Mar da Galileia. Estando lá em Israel, estando com um técnico de som, ele explicou que Jesus era um perito. Antes de nós termos a tecnologia de som, ele já sabia essas coisas todas. Ele pregou em grande parte perto aí do Mar da Galileia. E quando nós estivemos lá, o nosso guia, o professor que foi conosco, é o irmão Saião, Luís Saião. Nós conhecem, ele é especialista em hebraico, participa nas traduções da Bíblia. Então ele ficou de um lado, nós ficamos do outro e ele começou a falar perto do mar, ou do lago da Galileia. Os irmãos não imaginem a repercussão do som dele nos nossos ouvidos. Como é que Jesus pregava sem microfone e do outro lado estavam centenas ou milhares de pessoas e todas a ouvirem? Ele usou uma tecnologia natural extraordinária. Falando ali perto do mar, as ondas de som, tanto passando pelas ondas da água, refletiam o som. Toda a gente ouvia. Então, se isso não funcionar, vamos arranjar um balde de água aqui, e eu falo e o som vai até lá ao fundo. Amados, o nosso Deus é bom. Nós temos sido alimentados pelo Senhor. E não há nada melhor do que estarmos reunidos como servos e servas do Senhor Jesus Cristo, à volta da palavra do nosso Deus e falando sobre a grande salvação que Deus proporcionou à humanidade. Mas acima de falarmos da grande salvação que Deus proporcionou à humanidade, é tão bom, é tão agradável falar do Deus da salvação. Aquele Deus que planeou tudo, executou tudo, mandou o seu Filho para que o plano estabelecido na eternidade fosse executado no tempo, como início que já tem um fim prometido. Porque o Deus dos começos é o mesmo Deus que lidera os meios e ele com toda certeza vai cumprir os seus propósitos também. Então é bom confiar e descansar num Deus assim. Vamos então para o nosso texto esta tarde. Vamos para Romanos capítulo 10. Vamos tentar correr com o tempo, já que vamos tratar de todo o capítulo, se Deus permitir. Então peço as vossas Bíblias abertas. Estava ali sentado a ouvir o nosso irmão Paul Washer e eu não queria sair daí. Se desse para trocar, e eu trocava, ficava ali a ouvir o Evangelho a ser pregado com paixão. Martin Lloyd Jones dizia que um pregador da palavra de Deus não pode ser um comunicador distante, insensível. Alguém contou uma história, acho que essa história era verídica, que alguém estava a evangelizar na rua. Não, alguém estava a pregar. Essa pessoa estava a pregar, estava ali um homem a ouvir aquele homem. E durante a pregação começou a falar da morte do Senhor Jesus Cristo. Que ele sofreu na cruz, passou agonia. E antes disso, transpirou sangue. E ele contou sobre as agonias, a dor que o Senhor Jesus Cristo teve que passar. O peso de todo o pecado estava sobre ele. Ela agonizou na cruz. Agonizou na cruz
Pela primeira vez na história, ele sentiu a ausência do Deus. Clamou: Deus meu, por que me desamparaste? E ele não foi tirado de lá. E este homem pregava, mas pregava como um acadêmico. Frio, metódico, distante, apenas alcançando o intelecto dos ouvidos. E no fim da mensagem, alguém chegou perto dele e disse assim: o senhor acredita naquilo que acabou de dizer? Ele disse: claro que acredito. E ele disse: mas eu não acredito. Disse: mas por quê? É oferta de salvação. E ele disse assim: se aquilo que o senhor disse é verdade, e se o senhor acredita naquilo que disse, a forma como o transmitiste não corresponde. Ninguém fala do seu familiar que foi torturado, pregado numa cruz, o lado furado. Antes disso, agonizou num jardim, transpirou sangue, carregou o peso e sentiu o abandono de Deus. E o Senhor falou isso tudo com toda a frieza. Se isso é verdade, então o Senhor não acredita nisso. E o pregador ficou envergonhado. Porque não é possível falar da gloriosa salvação e do Deus da salvação sem que toda a nossa estrutura humana seja tomada. Mental, volitiva e emocionalmente. Subir ao púlpito para pregar a palavra de Deus devia ser diferente de qualquer lição. Qualquer professor de filosofia que é verdadeiro crente, quando ele dá as lições da filosofia, ele tem que cumprir um calendário, um plano, um programa do Ministério da Educação. E dentro desse programa do Ministério da Educação, há coisas que estão no manual da filosofia que eu não posso concordar. Ou alguém que estuda física e está a dar aulas de física e eu tenho que explicar aos alunos que o mundo surgiu por Big Bang e apareceu a primeira explosão. Ora, cientificamente falando, para que houvesse um curto-circuito e uma explosão, tinha que haver elementos físicos que entrassem em contacto para que houvesse uma explosão. E como é que alguém vai dizer que aconteceu aquela primeira explosão e que antes daquilo não havia nada? É contra a ciência. Mas se eu sou professor de física, eu sou obrigado a ensinar isso. E se sou verdadeiro crente, e eu posso ensinar isso porque está no currículo da escola. Se eu fizer uma coisa diferente, o Ministério da Educação me vai despedir. Se eu for professor de biologia, no currículo da escola do ano, há a teoria da evolução. E eu tenho que ensinar aquilo por ser um professor público. Mas se eu sou verdadeiro crente, eu vou ensinar aquilo academicamente, com frieza, com distância, porque eu não acredito naquilo. Eu acho que o mundo em que nós habitamos foi criado pelo meu Deus. Mas eu não posso ensinar Deus na aula de biologia. Então eu posso ser frio, acadêmico, não acreditando por dentro e afirmando alguma coisa que está no programa. Um pregador da palavra não pode fazer isso. Aliás, quem prega a palavra, é impossível fazer isso. O púlpito é o lugar mais temeroso. Podemos ter 10, 20, 30 anos, 40 anos de ministério. Sempre que nós pensamos em pregação, as nossas pernas devem tremer. Porque nós vamos falar sobre o Deus soberano ao povo conquistado pelo Senhor Jesus Cristo. Isso deve trazer tremor e temor. O momento em que na minha família eu não converso muito, quando saímos da nossa casa para a igreja, para o salão do culto. Eu vou conduzir normalmente e é difícil ouvir a minha voz. É a igreja onde eu sou pastor, conheço toda a gente, mas o domingo é o dia em que eu fico mais nervoso. Domingo e quinta-feira. Porque eu não vou lá para expressar um discurso acadêmico. Quando falo do meu Salvador, eu vibro de gratidão. Quando falo do seu sofrimento,
que ele estava a passar tudo aquilo em meu lugar. Eu não posso ser um pregador frio e distante e acadêmico. Eu posso explicar o texto, usar a literatura e todos os pormenores gramaticais da língua, mas o objetivo final não é esse. É apenas para esclarecer o povo de Deus. Cristo tem que ser visto. É milhões de vezes preferido que o pregador seja esquecido, ignorado, depois de uma mensagem. Mas o nosso Cristo permaneça nos corações. Deus é bom. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor por nós. Obrigado pela obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. E foi fruto do teu amor por nós. Isso tudo tem como objetivo final a tua própria glória. Um dia seremos apresentados, todos os redimidos, para mostrar a beleza da obra de Cristo e para glorificar o teu santo e tremendo nome. A nossa salvação é apenas o resultado desse glorioso Deus. Por isso, Pai, nós suplicamos a tua graça, a tua bondade entre nós. Fala aos nossos corações. Abrimos a tua palavra. Não é um livro qualquer que procura transmitir conhecimento intelectual. É a palavra. É a única verdade. Aliás, o único livro no planeta que fala do passado, do presente e do futuro com toda a certeza. Portanto, ajuda-nos, ó Pai. É esta a nossa oração. Fazemos-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos então ler capítulo 10. Romanos capítulo 10. Diz assim então a palavra do nosso Deus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram ao que vem ou a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata. Eu vos provocarei a ira.
E Isaías, a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não procuraram, ou não me procuraram. Revelei-me aos que não perguntaram por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Palavra do Senhor. Pai, ajuda-nos. Reconhecemos as nossas limitações, a teimosia do nosso coração, a rebeldia da nossa mente. Fazemos tudo para ignorar as tuas orientações, criando a nossa própria lei. Ó Pai, nós reconhecemos a nossa limitação, mas obrigado pela tua revelação, que nos mostra o teu coração maravilhoso e que nos apresenta todos os atributos da tua parte, para que nós te pudéssemos reverenciar, honrar, temer, louvar, amar e servir. Mas também te agradecemos pelo revelador, o Espírito Santo, o melhor professor que existe, que neste momento ele abra o nosso entendimento, sensibilize os nossos corações, para que possamos ouvir a tua palavra. Ajuda-me a mim também. Tu conheces as minhas limitações. Ajuda-me a ser claro, leal, honesto, apresentando a tua verdade. E que Cristo seja ouvido e não eu. É esta a minha oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. No capítulo 9, nós vimos que Paulo estava a resolver um problema de uma hipotética acusação que podia surgir, que Deus tinha falhado no seu plano. Porque toda a história do Antigo Testamento, em grande medida, Deus está a lidar com um povo, com uma nação. E o Messias veio exatamente dessa nação. E Paulo mencionou no capítulo 9 que esse é um privilégio da parte dos judeus, porque o próprio Cristo Salvador veio em termos humanos pela nação de Israel, ou através daquele povo. Ele é seu irmão em termos biológicos, em termos genéticos. Mas Paulo rapidamente disse que, mas aqueles que são os filhos de Deus, são aqueles que foram eleitos. Essa é a geração da promessa. Não tem a ver com relacionamento humano. Como o próprio João vai dizer no seu Evangelho, capítulo 1, que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, Deus então deu-lhes o poder ou a autoridade de serem feitos seus filhos. Não nasceram do sangue nem da carne, nem da vontade humana, mas aquele nascimento é um nascimento espiritual. Eles nasceram de Deus. Então o propósito de Paulo é provar que Deus não falhou no seu plano. Embora a igreja no templo de Paulo fosse maioritariamente gentia, muito menos judeus. Aliás, toda a liderança judaica, tirando poucas exceções, rejeitaram o Salvador. Jesus religiosamente foi acusado pelos próprios judeus. E politicamente, claro que eles tinham que apresentar matéria probatória, como se diz na lei jurídica. Para que Pilatos condenasse aquele homem, aquela liderança religiosa tinha que apresentar provas jurídicas, provas criminais. E eles encontraram. Ele se proclamou rei. E toda a gente que se fazia rei estava a concorrer com César. Então havia prova também jurídica de que Jesus devia morrer. Mas curiosamente, por 3 vezes, Pilatos foi lá dentro, interrogou Jesus e saiu e disse: não vejo nenhuma causa para condenar este homem. 3 vezes. Ele entrou, falou com Jesus, saiu e disse assim: não encontro matéria para condenar este homem. Mas, finalmente, ele o entregou. Então, Paulo, no fundo, está a dizer: o que acontece, está acontecendo na igreja, não é falha da parte de Deus. E a igreja inundada de gentios não é um plano B, como se ensina por aí. Deus falhou com Israel, então a vinda de Jesus Cristo e a obra que ele realizou foi uma espécie de plano B de Deus.
Então a igreja de Jesus Cristo, muitos ensinam, é um parênteses no plano de Deus. Até quando Jesus voltar, segundo muitos, para estabelecer um hipotético milênio futuro. Até lá, o que estamos a viver é um intervalo divino, é o plano B. Não é isso que a Bíblia afirma. Deus não se engana. Eu, como ser humano, preciso de plano B, C, D, E, F. Porque decido, depois mudo de ideias, falho, depois corrijo e nunca posso atribuir essa inconstância minha a Deus. Ele sabe tudo, ele conhece o fim desde o princípio. Portanto, tudo estava planeado. Essa é a tese do apóstolo Paulo. Então, no fundo, a salvação resulta do plano anterior de Deus. É isso que ele acabou de dizer no capítulo 8. Como termina? Aquele que antes ele conheceu, ele também os predestinou. E aqueles que ele predestinou, ele também os justificou, os chamou. E aqueles que ele chamou, ele também os justificou. E aqueles que ele justificou, ele também glorificou. Eu li há muito tempo atrás essa passagem de Romanos, capítulo 8, lá no fim. Dizia assim, vejam lá a arrogância de um jovem crente. Eu li aquilo, dizia assim, Paulo falhou. Porque eu aprendi na teologia sistemática que é a santificação. Justificação, santificação, glorificação. E Paulo saltou alguma coisa. Ah, tão burro eu era, não é? Como é que um homem orientado, inspirado pelo Espírito Santo vai cometer um erro? Ele fez aquilo propositadamente. O objetivo é destacar a obra exclusiva de Deus, porque na santificação há uma resposta humana. Então, que Paulo ali, ele prepara 5 verbos, divide 2 antes, 2 depois e coloca um no meio, propositadamente. Preconhecimento e predestinação é matéria de Deus antes. Nós nem estávamos lá, nem sabíamos. Mas para que esse plano de Deus se tornasse execuível, ele aconteceu no tempo. Então Deus chama. Ali é chamamento eficaz do Espírito Santo. Não um convite que o evangelista faz. Não, o convite do evangelista é para toda a gente. Mas só aceitam os eleitos pela chamada eficaz do Espírito Santo. E depois de serem chamados, Paulo então diz que com a chamada eles são declarados justos. Justificação é um termo jurídico, forense. Não fez dele justo naquele momento. É como um juiz que tem um criminoso num tribunal e porque há um substituto, como nós vimos, ele declara aquele criminoso inocente, não culpado. Não significa naquele momento que aquela pessoa tornou-se boa. Mas a declaração do juiz, ele disse, not guilty. E acabou, bate, pum, e aquela pessoa sai. Então a justificação é uma declaração jurídica da parte de Deus de que esse criminoso, com provas dadas que devia ser condenado à morte, ele é solto. E para que Deus não seja um juiz corrupto, porque em termos humanos, se eu for ao tribunal, estar ali um criminoso ao lado, com todas as provas dadas do seu crime, e no fim da sentença eu ouvir que aquele homem é solto, é declarado inocente, eu vou dizer que este juiz foi corrompido e ele é injusto. Mas a declaração bíblica diz que Deus justificou. Ele não o tornou justo. Claro que o separou naquele momento. E no momento da separação e da justificação, aquela nova pessoa foi separada do mundo. E a santificação tem esses 2 sentidos. O sentido primário é algo separado do comum. Seja pessoa, seja um prato, seja um copo, no templo era assim. Qualquer instrumento que era separado para o sacerdote prestar culto era considerado santo, no sentido de que não pode ser usado para o uso comum. Se nós pegássemos uma bacia que estava no tabernáculo ou no templo e levássemos lá fora e enchêssemos de água e tomássemos banho, estávamos a cometer uma profanação. Porque aquele instrumento já foi separado. É isso que acontece. Mas com essa separação, há um novo princípio de vida que aconteceu na regeneração. Então, Paulo não menciona a santificação, não porque ele se esqueceu. É porque na justificação a pessoa já foi separada e o novo princípio da vida já está ali e a santificação começa exatamente naquele momento.
A pessoa ainda é um bebê na fé, mas ela é já uma nova criatura. Então, o que Paulo está a dizer, a defender aqui no capítulo 9, era que Deus estabeleceu as coisas antes. Isso faz todo sentido. Irmãos, nenhuma casa, nenhum prédio, nenhum edifício começa a ser construído sem uma maquete, não é? Temos que levar o projeto a engenheiros e eles traçam aquilo. O dia do início da construção não é o dia que a casa começou a ser pensada. O engenheiro só vai pegar o plano, na planta inicial, e começar a obra. Então, aquilo que acontece no momento da salvação não começou aí. Já começou na eternidade com o próprio Deus. E depois, então, a pessoa é justificada e Paulo salta a santificação e leva logo para a glorificação. Para quê? Para dizer que aquilo que Deus começou na eternidade vai chegar até o fim, intacto, sem falha. Nenhum dos eleitos vai falhar naquele dia. Não haverá contagem no último dia. 1, 2, 3, 4. Olha, falta o Joaquim. Não. Até angolanos salvos vão estar lá. Podem ficar no fim da lista. Mas os eleitos vão lá estar presentes, adorar o Salvador. Então Paulo prova e conclui que Deus não falhou, Deus é soberano no seu plano. Agora, aqui no capítulo 10, o que ele está a fazer é mostrar o outro lado também. Porque pensando na soberania de Deus, e nós já vimos 2 interrogações no capítulo 9, Paulo já adiantou, criando aqui uma figura literária, diatribe, imaginando um interlocutor imaginário, dizer, alguém vai pensar que se os gêmeos já nasceram com alguma coisa que Deus disse antes, se quando o salvo responde ao evangelho, isso já foi escolha divina anterior, então isso só é injustiça da parte de Deus. Como é que bebês que nascem ainda não fizeram nem um bem nem um mal, ainda no ventre da criança, Deus já disse o destino de um e o destino do outro. Mas Paulo prova que não tinha a ver com eles, os gêmeos, tinha a ver com o plano de Deus. É a eleição divina e ele é soberano e livre para fazer as escolhas que quiser com quem quiser. Aliás, se fosse por mérito, e eu perguntei ontem, entre Esaú e Jacó, quem foi a pessoa que se comportou melhor em termos morais, de relacionamentos humanos? Jacó teve problemas muito difíceis. Se fosse avaliado por aquilo que ele seria, se Deus prevê o futuro dele, por isso é que o escolheu, então Deus não teria escolhido Jacó. Amados, até a própria família de Jacó, que constituiu a nação separada de Deus, foi fruto de poligamismo. É. O próprio Jacó não teve todos os filhos que formaram as 12 tribos de Israel da mesma mulher, pois não. Acham que se fosse por um mérito e Deus visse o futuro de Jacó, por isso é que o escolheu ali, acho que ele seria o escolhido? Não. Nunca. Mas isso é fruto de que, apesar daquilo que nós somos na vida, Deus continua a realizar a sua obra. Por isso é que ele chama miseráveis. Como disse Paulo lá aos Coríntios, ele chama os menos conhecidos da humanidade. Chama aqueles que não são considerados lixo da sociedade. E Deus diz assim, eu sou um Deus poderoso. Posso mudar essa vida de um trapo para um filho meu. Agora, aqui no capítulo 10, como temos visto, e vamos rapidamente, Paulo então vai mostrar o outro lado da moeda. Não sei se os irmãos se lembram. Eu disse que no capítulo 9 é como se Paulo está a colocar tudo no passado, onde Deus elegeu, escolheu, estabeleceu todo o plano. Aqui ele está a falar sobre o presente, como no capítulo 11 vai falar sobre o futuro de Israel. E aqui ele mostra ao outro lado a responsabilidade humana. Eu sei que esse é um dilema terrível. Como apresentar e crer num Deus soberano que decide tudo, que estabelece tudo, que traça tudo antes de nós existirmos, como entender que nós, ao existirmos, também somos responsáveis pelas nossas escolhas. Quando na questão da salvação é Deus que escolheu tudo. Mas antes disso nós vimos também Paulo a imaginar o interlocutor, a dizer que aquilo que Deus estava a fazer ali não era correto.
Por que Deus se queixa ainda quando as pessoas não acreditam nele? Alguém levantou essa questão. Ou Paulo imaginou que alguém podia levantar essa questão lá em Roma. E Paulo não deu explicação. Apenas disse: quem és tu? Quem és tu? Amado, essa pergunta devia estar na cabeça de todo pastor, de todo crente. Quando for tentado, e eu digo com todas as palavras, pelo diabo, a pôr em causa alguma verdade que está na Bíblia, só porque ela é difícil. Quem és tu? Para traçar o teu método de evangelização, para escolher a mensagem que queres dizer no púlpito, para fazer tudo. Quem és tu? Se não estuda a Bíblia, não acredita na Bíblia, toda ela, não gasta tempo com as duas tarefas principais de um líder: estudar a palavra, meditar a palavra e orar. Se não tiver o hábito de orar em particular e gastar horas a sós com Deus, lamentando, chorando a nossa miséria, apesar da bênção de pregar a palavra, então faça outra coisa na vida. Suplico, por favor, faça outra coisa na vida. Plante batatas. Dê aulas numa escola. Tens formação. Faça outra coisa. É sério demais. O principal autor, o herói de toda a história é Jesus. E é ele que deve ocupar também a razão do nosso ministério. Então, Paulo passa agora para mostrar o lado da responsabilidade. Será que da parte humana não há responsabilidade? Paulo vai dizer que há sim. Ele diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. Essa afirmação é importante. Significa que, mesmo sendo israelitas, nem todos eram salvos. Paulo já afirmou isso. Nem por alguém ser israelita, por isso automaticamente é um filho de Deus. Não é assim. Ele já tinha começado essa verdade no capítulo 3 da sua carta e vai repetir aqui. Diz que o verdadeiro israelita é aquele que o é no coração. A verdadeira circuncisão é aquela que acontece no coração da pessoa. Portanto, Paulo está a dizer aqui: a minha súplica e a minha oração é para que eles sejam salvos. Parece uma contradição, não é? Então não é Deus que elege? Por que Paulo teve que orar, teve que suplicar? Esse é um coração pastoral. Mesmo sabendo que Deus já fez a sua escolha, a minha função não é deixar de fazer por causa da predestinação ou da eleição. Isso é questão de Deus. Eu não estava lá, não sei o que aconteceu, não sei quantos eleitos ele tem. Isso é matéria dele. Eu vou acreditar na verdade, mas a matéria dele. Qual é a minha função? É pregar Jesus Cristo a toda a gente, com a esperança de que Deus tem os seus eleitos em qualquer parte do mundo. Então Paulo, mesmo dizendo tudo o que disse no capítulo 9, ele ainda sofria. Como um bom pastor. Paulo não era um intelectual distante, frio, um teólogo que só despejava verdades. Não, ele sofria, ele sentia, ele vibrava emocionalmente. Quantas vezes ele disse: eu escrevi-vos com lágrimas nos olhos. Amados, falar do Evangelho sem às vezes derramar lágrimas, eu digo no mínimo, é suspeita. Porque um pregador que prega, mesmo quando toda a gente rejeita, ele tem que sentir dor no coração. Porque essa gente não sabe o que estão a perder ao rejeitarem Jesus. E não sabem o que é que os aguarda. Toda a miséria no qual já passaram aqui não se compara com a eternidade de terror sem a presença de Deus. Então Paulo sofria como um judeu, como um israelita. Agora diz: porque eles dão testemunho de que tem muito zelo por Deus, porém não sem entendimento. Irmãos, a nossa vida cristã pode ser cheia de emoção. Eu vi cultos, e vou falar mais uma vez em Angola. Não sei se aqui em Moçambique é assim, mas no meu país é assim. Quando a gente assiste, chega lá, não percebe se é culto a Deus, se é uma celebração do nascimento de um filho, se é um funeral, se é uma possessão demoníaca. Eu estou a dizer isso, eu sei, eu vi isso. Pessoas a tremer, a espumar, a cair. Eu vi um pastor tirou o casaco em plena pregação, foi perto das pessoas, fazia assim, toda a gente caía. Brrr, fazia assim. Vi agora um pastor. Irmãos, isso não é para rir.
E isso é ofensivo demais. Ele foi buscar, eu fiquei a saber depois, na Nigéria ou em qualquer país, hipnotismo, aprendeu hipnotismo. Psicologicamente podemos ir manipular alguém. E ele chegava lá à frente das pessoas, fingia com o seu pé e as pessoas ali à frente caíam. Como demonstração e com toda a tristeza do mundo, ele ainda chama isso do poder do Espírito Santo. É preciso o pastor dar pontapés para as pessoas caírem, é preciso tirar um casaco, as pessoas cutucavam, vomitavam, não sei o que. Sem querer julgar qual é a manifestação que é correta, mas aquilo se tornou, a certo ponto, até bizarro para isso. E Paulo está a dizer que ele tinha tristeza pelos seus compatriotas israelitas, porque eles tinham zelo por Deus. Havia fervor. O próprio Saulo foi isso. Com o seu fervor, ele queria eliminar todos os cristãos, ou pelo menos prendê-los, porque era um desvio ao judaísmo verdadeiro. Há fervor. Quem vai a Israel hoje sente o fervor no povo judeu. Indo lá no Muro das Lamentações, estão lá pessoas horas e horas a orar à espera do Messias. Zelo. Muitos de nós não ficamos horas e horas em oração, horas e horas num culto. Há zelo isso. Mas Paulo acrescenta um pormenor. Mas zelo sem entendimento. Isso é muito importante. Amados, o entendimento só pode chegar da parte da Bíblia. Paulo não está a falar aqui de uma racionalidade normal. O que Paulo está a dizer é que falta-lhes as razões para essas manifestações. Ou a razão correta para esse entusiasmo, para esse zelo. O que Paulo está a dizer aqui é que é possível que a nossa vida cristã seja cheia de zelo, cheia de emoção, cheia de entusiasmo. E mesmo assim, fazermos as coisas sem o apoio da palavra de Deus. E nada pode ser correto se for feito além daquilo que a Bíblia ensina. Amados, a verdadeira emoção existe. E eu creio num culto extremamente emocionado. A pessoa que lê a Bíblia e que percebe aquilo que Cristo fez, vibra. Pega na viola, no piano, chora, mas ao mesmo tempo canta. Parece que a vida cristã colocou-nos numa tensão, não é? É uma tensão que existe em nós. Um paradoxo espiritual. Choramos pela nossa miséria, mas louvamos a Deus por o Cristo. E não a pessoa mais bela, mais linda que pode ser apresentada do que o Senhor Jesus Cristo. Mas isso tem que surgir como resultado do entendimento do Evangelho verdadeiro. Eu disse ontem que a pessoa de Deus a quem nós servimos e a quem nós adoramos com essas manifestações tem que ser conhecido para que o seu Evangelho fosse conhecido também. O Deus do Evangelho tem que ser conhecido. Os atributos de Deus, as características de Deus devem ser primeiro ensinados em qualquer curso de evangelismo ou missiologia. Tem que ser assim. Porque eu só vou entender o Evangelho de Deus se eu entender o Deus do Evangelho. E só posso sabê-lo a partir das Escrituras. Paulo diz que eles têm zelo sem entendimento. Ele agora explica por que ele chegou a essa conclusão. Isso não é uma acusação grave aos seus compatriotas? E ele explica-se, vejam comigo. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Então, Paulo diz aqui, o problema é que eles têm esse entusiasmo todo, têm esse zelo por Deus todo, mas falta o entendimento por quê? Porque eles fazem isso como se fosse um esforço humano. Uma tentativa humana de serem aceitas diante de Deus. E Deus já garantiu a justiça ideal que todo crente deve receber. E eles fizeram o quê? Recusaram. Esse não era só o problema dos judeus, é o nosso problema. Por isso é que as pessoas ensinam que o que define a salvação de alguém é a decisão que ele tomou, para dar mérito à escolha humana. Mas nós sabemos que não é assim. Qualquer religião diferente da fé cristã exalta as obras, exalta os méritos, exalta a justiça própria. Então Paulo está a dizer que a falta de entendimento deles é que eles, rejeitando a justiça de Deus ou não se sujeitando à justiça de Deus, criaram a sua própria justiça.
E Paulo agora vai apresentar por que a justiça que vem da lei não faz sentido para aquele que nasceu de novo. Ele faz uma afirmação aqui, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Esse versículo é importante, precisa de algum esclarecimento. De qual lei Paulo está a falar aqui? Os irmãos sabem que há opiniões muito diferentes. Alguns dizem que Paulo está a falar da lei cerimonial ou da lei civil e não da lei moral. E apresentam alguns argumentos. O meu entendimento não é esse. Quando Paulo fala da lei, ele está a falar da lei geral. Eu digo aos irmãos que ele inclui aqui até a própria lei moral. Porque na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 7, Paulo trata da questão da lei e ele diz que esta lei, que era a lei da morte, que está caduca, ou seja, que chegou ao fim, é a lei que estava imprimida em pedras. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Eu pergunto aos irmãos, o que é que estava escrito nas pedras? É a lei civil? É a lei cerimonial de Israel? Não. O que eu sei é que quando Moisés recebeu a lei lá em pedra, estava lá o quê? Os 10 mandamentos, que era a lei moral. Então, quando Paulo está a falar aqui, está a falar exatamente essa lei moral. Ele diz que Cristo é o fim da lei, é o telos da lei. Há dois significados aqui para a palavra. Telos significa, o fim aqui significa o alvo. Toda coisa tem um fim. Chega ao fim, portanto, aquele é o ponto. É a razão pela qual a lei existiu. Ao ouvir Cristo, então, digamos assim, Cristo cumpriu a lei, portanto, a lei resolveu ou realizou a razão pela qual foi criada. Ou a lei também significa que já não serve como instrumento, digamos assim, para a nossa justificação, para nos apresentarmos justos diante de Deus. Eu acho que aqui não é preciso tomar um partido. As duas coisas estão lá. Cristo é o fim da lei no sentido de que a lei não foi dada para salvar. Eu fico muito impressionado aqui. E já disse isso, mas vou repetir. Quando venho à África, na maioria dos países onde eu vou, na maioria das igrejas onde eu vou, onde eu me sento ali e está a falar um pastor, meu compatriota africano, eu digo aos irmãos, 88 ou 90% eles pregam no Antigo Testamento. Isso ao longo de muitos anos que estou a voltar à África. E eu digo, mas por que não ouço com frequência pregação sobre o Evangelho, sobre as cartas de Paulo? E eu percebi uma coisa. Nós, africanos, pela nossa cultura e tradição, gostamos muito de histórias. Porque os nossos mais velhos ensinaram que qualquer orientação, qualquer ensino, o mais velho tem que contar uma história para explicar a razão da história. Então, no Antigo Testamento, nós temos muitas histórias. E nem tantas afirmações teológicas. Talvez por isso as pessoas acham que é bom contar aquela história, só que depois fazem uma aplicação errada. Isso não está errado. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. Mas o que me impressiona mais é que começa a ler-se uma história do Antigo Testamento, termina-se a pregação e Cristo não foi mencionado. Conta-se a história, faz-se a aplicação, então tu és um Davi. Encontras o Golias da tua vida e acabou. E eu digo assim, mas onde está Cristo aqui? Cristo disse que toda a Escritura falava dele. Implícita ou explicitamente, direta ou indiretamente, qualquer verdade da Bíblia vai apontar para Cristo. Até os sacrifícios, os cultos do Antigo Testamento já apontavam previamente para o verdadeiro Cordeiro de Deus. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado aqui. Cristo tem que estar em nossa apresentação. Ela é a razão pela qual os profetas e os apóstolos existiram e pregaram. É a razão pela qual nós estamos aqui. Então, Paulo vai dizer que Cristo é o fim da lei no sentido que a lei não foi dada como instrumento para a salvação. Não é esse o propósito. Paulo explica isso na carta aos Gálatas. Acho que o som aqui não está muito bem. Ele diz que a lei foi dada como aio, paidagogos, pedagogo. Ele teve o propósito de nos apresentar a Cristo, apresentar a nossa miséria, já que a lei tem que ser cumprida toda,
como diz Tiago. Quem falha num só mandamento falhou em todos. Então, lendo a lei, que cada pessoa visse a sua miséria, a sua incapacidade de cumprir a lei diante da santidade de Deus. E naquele seu desespero, corresse para Cristo. Então, quando Cristo veio, no fim foi a razão pela qual a lei foi dada. Usando uma ilustração médica, o raio-x ou um ataque não é um tratamento para o doente. Ninguém sai da consulta médica fazendo taque ou raio-x, saltando e dizer assim, sou curado. Então por quê? Olha, fiz raio-x, está aqui. Passei por uma máquina, taque, epa, vi os meus intestinos, o meu pulmão, o meu coração, está tudo mal, estou curado. Ninguém faz isso. Há pessoas que saem da consulta médica assustadíssimas. Porque eu não sabia, sentia uma dor, quando o resultado sai e o médico disse assim, temos mais notícias. Esse foi o propósito da lei. Dizer que tu és um desesperado, um miserável, mas precisas de enfrentar um Deus santo, puro e bom. Como é que eu faço? Então, ataque ou raio-x vai me levar a quem? Ao médico que trata. A uma operação cirúrgica, por mais grave que seja. E a operação que Deus realiza em nós, às vezes, é realizada com dor. Eu não vou chegar a ler todo o capítulo, mas acho que isso é fundamental para nós entendermos. Eu vi pela primeira vez alguém operado ao coração aberto. Eu nunca tinha visto na vida. Eu não podia ser médico. Por isso é que eu oro todos os dias pelos médicos, porque eles têm muita coragem. Então, a primeira vez eu fui ver o meu pastor, lá em Portugal. Ele foi operado e eu fui lá ao hospital e ele estava de pijama, recebendo, é muito meu amigo, o mais velho já com 90 e tal anos. Conversou comigo, disse, como é que está, pastor? Estou bem. Olha, a operação correu bem, etc., mas foi um bocadinho doloroso depois. E ele abriu o pijama que tinha. Fez assim. Amados, eu nunca tinha visto aquilo. Tudo aberto, porque a medicina já encontrou tubos, mas ainda se faz peito aberto para facilitar. E ainda ele tinha agrafos. Assim. E eu disse, pastor, fecha, já vi. E ele conversou comigo. Pois, só esta parte aqui. Disse, não, pastor, chega. Eu não podia ser médico. Eu oro pelos médicos. Deus dá coragem a essa gente. A obra que Deus realiza pode deixar cicatrizes, mas é necessária para a nossa vida. Neste caso, para a nossa salvação. Paulo diz que Cristo é o fim da lei. Ele é a razão pela qual a lei foi dada. Ela foi dada por causa da nossa transgressão. No fundo, a lei é para mostrar, olha o que tu és. Tu achas que és bom? Tu achas que és boa? Tu achas que és religioso? Tu achas que és moralista? Eu vou agora tirar o check-up. E diante daquele desespero, então, Paulo diz que a lei leva-nos a Cristo. Pela mão, olha quem salva, quem cura, o médico. Então, Paulo está a dizer que Cristo é o fim da lei, no sentido que quem é nova criatura em Cristo não pode viver a sua vida orientada pela lei como o esforço para ser justo. É isso que os judeus faziam. Bom, eu quero passar para dizer que, então isso significa que a lei não tem razão de ser, depois de cumprir a sua missão. Não, continua a estar, está aqui ela. Ela não está em pedras, dizem que há uma espécie de intranomos, né? Ela está lá dentro. Mas a minha vida já não é conduzida para cumprir a lei ou não, para obedecer, agradar a Deus ou não. É Cristo em mim, é o Espírito Santo que está em mim que opera essa obra de transformação. Vou avançar com mais uma ilustração. É como a carta de condução. Para eu ter a carta de conduzir, eu tenho que entrar numa escola de condução, não é? E eu tenho que ter um livro de código. Vou ler aquele livro, ler, reler, decorar tudo até o dia do teste. Faço o teste teórico, passo, depois faço o teste prático. Quando eu aprovo e recebo a minha carta, eu não preciso, neste sentido, do livro de código andar comigo. Sempre que eu estou a andar, quero piscar para a esquerda, pego no livro, abro para ver. Não. Mas aquilo que eu aprendi do livro vai ser aplicado na minha mente. Eu sei que para virar à esquerda tem que piscar à esquerda. Ou seja, há um valor da memória
Mas eu não preciso no sentido de que aquele livro de código vai estar comigo sempre como tudo que eu vou fazer, então tenho que pensar naquilo. Ele é válido, eu ainda obedeço às orientações, algumas que ele me deu, como princípios, digamos assim, mas a minha nova vida é conduzida em Cristo Jesus. Amados, fora de Cristo, nem o religioso mais zeloso cumpre a vontade de Deus. Aliás, eu pergunto aos irmãos, desde que se converteram, desde o dia em que se converteram, os irmãos nunca pecaram em algum momento da vossa vida? Então, afinal de contas, não foram capazes de cumprir a lei naquele sentido. A santificação é obra do Espírito Santo, através da obra que Cristo realizou na cruz. E Paulo diz que o problema do seu povo é que eles preferiram a justiça própria do que aquela justiça que vem de Deus. Agora vamos correr um pouco rápido, e eu quero acabar antes do tempo. Ele então vai usar a ilustração. Sempre que o escritório do Novo Testamento expressa uma verdade, sobretudo quando sabe que os judeus estão, os seus destinatários, ele vai ter que usar argumento do Antigo Testamento. Era a escritura que eles tinham. Paulo faz isso com perícia. Abraão e outros são sempre provas para ele afirmar o que afirma. Agora ele vai citar Moisés aqui. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Então ele está a citar o Antigo Testamento, onde lá em Deuteronômio Moisés fala que a lei foi dada e para ter uma vida longa a pessoa devia, para a sua instrução moral e diária, cumprir a lei. Mas Moisés também não estava a dizer para a salvação, estava a dizer para uma justiça, para uma retidão diária. Então Paulo diz que essa lei dizia: não perguntes no teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto Cristo, ou quem descerá para o abismo, isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos. Porém, ele diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Paulo diz aqui, olha, lá em Deuteronômio, capítulo 30, Paulo deu algumas instruções. Se os irmãos virem Deuteronômio 30 e esse texto aqui, há diferenças. Os autores do Novo Testamento fazem isso com frequência, porque eles tinham autoridade dada por Deus para interpretar as verdades que estavam no Antigo Testamento. O que Paulo está a querer dizer aqui é que não é preciso fazer um esforço, como atravessar o mar, ou como descer na profundeza do mar, ou como subir ao céu. No fundo, Paulo está a dizer aqui, não encontre desculpas para não crer na mensagem da salvação. Por quê? Porque a palavra está perto de ti. Ela pode ser ouvida. Cristo pode ser apresentado para ti. Não é preciso um esforço. Repara que ele está a falar da justiça. Tem justificação ou justiça na sua mente. Tanto o esforço humano não compensa, não leva ninguém à salvação, nem a própria lei. Ela foi dada com outro propósito. Continua ele. A verdade é esta: se com a tua boca confessares que Jesus como Senhor, ou Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Paulo diz aqui, olha, o problema é do coração e da boca. Se com o teu coração confessares, e a palavra, o verbo confessar aqui é homologeo, que dá a nossa palavra português homólogo, aquele que tem alguma coisa semelhante conosco. Então o verbo significa concordar com. Se concordares, aceitares, concordando que Jesus é Senhor, e no teu coração reconheceres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Os irmãos veem que a fé cristã está atrelada à ressurreição e não só à morte do Senhor Jesus Cristo. É na morte, graças a Deus, que ele ocupou o nosso lugar. Mas a ressurreição acaba por ser como o carimbo do Pai a dizer que a morte do meu filho foi uma morte perfeita. E eu, Pai, para honrar a obra do meu filho, vou tirá-lo da morte. Por isso é que o verbo às vezes vem sempre, Deus o ressuscitou. Nós dizemos, Jesus disse, eu dou a minha vida, posso tomá-la. Mas quando a Bíblia descreve a ressurreição, diz, Deus o ressuscitou, para ligar o Pai, como se fosse um certificado da obra realizada. Mas Paulo diz, se confessares, ou seja, concordares que Jesus é Senhor. Os irmãos sabem que hoje em dia, em muitas igrejas, é ensinado uma verdade, uma heresia, dizendo que
tu podes aceitar Jesus como Salvador. E muitos evangelistas pregam que a pessoa só precisa receber Jesus como Salvador. Enquanto vai amadurecendo, então ali com a maturidade cristã, pode obedecer a Deus, a Jesus como Senhor. Não está aqui. Aqui na confissão, Jesus já está a ser apresentado como Deus. Imagina, tu tens que acreditar que Jesus ressuscitou fisicamente. Eu já contei aqui que tive um professor meu do seminário que não acredita na ressurreição física de Jesus. Meu professor de grego. Dizia, não, isso é os discípulos, isso é uma ressurreição mental. Os discípulos ressuscitam. Como a gente diz, meu tio morreu, mas o nosso tio está aqui presente, em espírito. Então, dessa forma, Jesus ressuscitou. Não. A Bíblia diz que há uma ressurreição física. E essa verdade, como Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, essa verdade é cardeal. É essencial. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Por quê? Porque significa que a morte o derrotou. Como é que eu vou crer num Senhor que me vai dar vida quando ele não conseguiu vencer a vida? Então Paulo diz que a palavra está perto de ti. E ele continua. Vou ler agora a parte que segue até o fim. Perguntando, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo Senhor é de todos, rico para com todos os que o invocam. Paulo está a dizer, e essa salvação que vem pela justiça dada por Deus, ou seja, a justificação que vem por Deus, não escolhe o grupo. Tanto os judeus que tinham todas aquelas vantagens, como os gregos, todos eles só podem ser salvos pelo mesmo Salvador e com base na mesma justiça. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Paulo inverte a ordem aqui, como os irmãos veem aqui rapidamente. Ele vai começar do fim para o princípio. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão senão a quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Paulo disse que nessa salvação há um processo. E o processo aqui é evangelístico. Mas a certeza de que aqueles que são enviados, os seus pés são formosos, bonitos, porque anunciam as boas novas. Só que alguém não pode crer se não ouvir a pregação. E alguém não pode ouvir a pregação se não houver quem pregue. E as pessoas só saem para pregar se forem enviados, digamos assim. Primeiro pelo próprio Deus, mas também pela própria igreja local, nesse sentido. Paulo então vai concluir a sua argumentação. Mesmo assim, mesmo a palavra estando perto de nós, nem sempre os homens respondem positivamente. Os judeus, na sua maioria, não respondeu e hoje em dia também nem toda a gente responde. Mas isso não é problema para nós não evangelizarmos. O texto vai até o fim, no fundo, mostrando a distinção entre gentios e judeus, mostrando que quem opera a salvação é Deus. Porque os judeus rejeitaram, eles que eram muito próximos de todas as promessas, inclusive compatriotas do próprio Messias. Mas para Deus mostrar a sua soberania, ele chama em profusão os gentios que nem pensavam em Deus, nem sabiam que existe um único Deus, nem tinham a lei nem nada. E Paulo conclui o seu discurso dizendo o seguinte: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Paulo, no fundo, está a dizer neste capítulo 10, Israel é responsável. Deus é soberano, continua a ser soberano, mesmo com a verdade da eleição, da predestinação e tudo. Mas o ser humano é responsável por rejeitar a oferta de Deus. Como conjugar as duas coisas? Está muito além do nosso entendimento humano. E nós temos que aceitar que há verdades que estão na Bíblia, que estão além do nosso entendimento. Mas o facto da verdade estar além do meu entendimento não significa que eu devo rejeitá-la ou achar que Deus ou algum escritor bíblico esteve errado. Nunca passe essa ideia na nossa mente. Que o Deus da graça nos abençoe. Que essas doutrinas maravilhosas
por mais que incomodem e atrapalhem o nosso interior, nos levem de joelhos a Deus. Se há um texto bíblico que não compreendo, eu leio, a Fiel oferece livros bons aqui. Os irmãos são abençoados e este ano vão sair com bênção duplicada, triplicada, cada um com um molho de livros. Ah, isso é uma bênção de Deus. Mas eu termino com um aviso que eu já dei aqui. Nenhum livro que está aqui na biblioteca, na livraria, nenhum se compara a este aqui. E os irmãos têm que avaliar qualquer livro. Eu confio na Fiel, sei que vende bons livros. Mas há livrarias que vendem veneno. Livrarias evangélicos, mas que vendem veneno para os crentes. Qualquer livro, mesmo da Fiel, tem que ser lido à luz deste livro aqui. Não importa o brilhantismo do autor. Se ele usou uma linguagem forte e extraordinária, não me interessa. O que eu quero é que qualquer livro me aproxime mais deste livro e me aproxime do Senhor deste livro. Porque Cristo é a única razão para vivermos. Amados, cada vez que os anos vão avançando, com 58 anos de vida, eu vou tendo mais a consciência de que por mais amigos humanos que eu tenha, por mais pessoas importantes que façam parte da minha vida, Cristo é o meu único real amigo. E se eu gostar mais de outra pessoa do que de Jesus, eu sou miserável. Que Cristo esteja no centro das nossas vidas. E que os outros semelhantes sejam amados à luz do nosso amor por Cristo. Porque Ele nos amou primeiro. Para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Vamos orar. Pai do céu, nós te louvamos pelo teu grande amor por nós. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pela tua bondade, ó Pai Santo. Obrigado pela gloriosa salvação que temos em Cristo. Ó Pai, derrama a tua bênção, derrama a tua graça sobre o teu povo aqui, sobre os líderes deste país, para que amem a tua palavra como Davi amou a tua lei. E para que através do enchimento das suas vidas, eles também possam transmitir uma mensagem saudável às suas igrejas. Obrigado mais uma vez pela obra que Cristo realizou na cruz. Esta é a nossa oração de gratidão e de louvor. E o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém.